né? Vamos dar início. Tudo ok, né? Não estou me vendo, não, aqui. Não, mas geralmente você não se vê, não, Não Gil. precisa, não precisa se ver. É. Geralmente você não se vê, não. Bem, pessoal, então boa noite. Vamos dar início a mais uma reunião magna, né? Do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 37º ano, reunião de número 1544. Hoje nós vamos contar com a presença ilustre do Dr. Gildo Guimarães Júnior, especialista em cardiologia, foi nosso residente, é uma pessoa atuante e tem se dedicado a esse tema aqui intrigante e interessante, né? Que seria a evidência da necessidade de uma nova taxonomia para o infarto agudo do miocárdio. E aí, Gildo, a tela é toda sua. Pronto, obrigado, boa noite a todos. Vai ser curta a apresentação, vou tentar discutir aí com vocês essa evidência da necessidade de uma nova taxonomia para o IAM. É um alerta de spoiler, né? O nome da doença, infarto com supra, né, irá mudar. O nome correto seria oclusão coronária aguda, né? E o ECG com supra seria uma das manifestações da oclusão coronária. Meu conflito de interesse é que o ECG com supra me interessa, né? Eu sou médico emergencista do SAMU, atuando na telecardiologia. Serviço criado por Dr. Edivaldo, e a gente está atuando, agilizando a abertura de artérias fechadas no estado de Sergipe, né? Seja por angioplastia, seja por trombólise. Decidir quais pacientes precisam de terapia de reperfusão emergencial é complexo, e nossos critérios atuais para fazê-lo não são adequados para a tarefa. Os pacientes que se beneficiam do cateterismo emergencial são aqueles com a oclusão coronária aguda, né, a OCA, ou quase oclusão, com circulação colateral insuficiente, cujo miocárdio está em risco iminente de infarto irreversível sem terapia de reperfusão imediata. Este é o substrato anatômico da entidade que devemos chamar de STEMI, né, um infarto do miocárdio com elevação do ST, um infarto com supra. Infelizmente, né, o termo um infarto com supra restringe nossas mentes a pensar que a oclusão coronária aguda, né, artéria fechada, é diagnosticada de forma confiável e ou apenas pelos critérios de infarto com supra. Em 2018, né, Pendle Maia, Scott Wingart e Stephen Smith nos apresentam o conceito de OMI, né, que é infarto do miocárdio ocluído, através do manifesto OMI. Esse artigo de revisão de 2024, né, além do paradigma do IAM com supra-ST e IAM sem supra-ST, proposta do Instituto Dante Pazanese para o diagnóstico de oclusão coronariana aguda, mostra muito o que eu estou discutindo aqui. Seria interessante que todos bebessem da fonte para entender a atual discussão, né, da mudança de nomenclatura. Aqui é uma charge do Manifesto OMI de 2018. Vocês podem ver aqui na porta um ECG com ondas T hiperaguda, que é um sinal de OCA, né, que mais tarde eu vou falar. Aqui, um ECG com supra é o achado mais importante da medicina, e esse achado não é novo, né? Aqui no século XX, em 1920, né, Dr. Pardee nos mostra esse eletro aqui de um paciente de 38 anos, né, que teve dor torácica e apresentou supra no eletro. E com o tratamento da época, né, era basicamente repouso, evoluiu com ondas Q. Por muito tempo, esse sinal, né, de supra foi chamado de sinal de Pardee, né? Depois foi chamado de infarto com Q, infarto sem Q. Os mais antigos devem lembrar desses termos. E atualmente é infarto com supra e infarto sem supra. No ano de 2000, os termos usados previamente, infarto com Q e infarto sem Q, foram substituídos. Essa mudança de paradigma foi uma evolução para de reperfusão. O principal estudo que avaliou a eficácia da trombólise nesta época foi o ISIS-2 de 1998. Aqui o estudo ISIS de 13 de agosto de 1988, e vejam que interessante no critério de elegibilidade para o ISIS-2. O ECG, a mudança do ECG não era requisito para entrar no estudo. Como assim? Os pacientes eram trombolizados sem o ECG.
Em uma meta-análise, né, dos estudos com mais de 1.000 pacientes daquela época, os 58.600 pacientes estudados, o NN não requereram ECG para inclusão dos pacientes. Aí, o que isso significa? Que trombólise, baseado na clínica, foi capaz de reduzir a possibilidade de morte por síndrome coronariana aguda. Mas na análise de subgrupos desses estudos, né, eles perceberam, né, que o ECG com supra em região anterior, né, se beneficiaram da trombólise, uma tendência a benefício nos pacientes com supra em região inferior. Aqui o primeiro consenso da redefinição de infarto, nos anos 2000, né, um supra maior que 2 milímetros em V1, V2 e V3. E um supra maior que 1 milímetro nas demais derivações. E aqui Menon demonstrou, né, a acurácia do ECG, né, uma sensibilidade de 56% e uma especificidade de 94%. Só que ele baseou a acurácia do ECG com diagnóstico enzimático, né, baseado em CKMB, não em angiografia, não em cateterismo, para saber se a artéria estava fechada ou não. Aí temos até aqui os seguintes fatos, né? O primeiro fato: os estudos de trombólise são positivos para a redução de mortalidade, mesmo quando não usam ECG como critério de inclusão, o que aponta para a possibilidade de que a soberania clínica tem algum poder de determinar quem está tendo ou não uma artéria fechada, né? Uma oclusão coronariana aguda. E o segundo fato, que as análises de subgrupo, né, como eu falei, desses mesmos estudos, demonstram significativas de redução de mortalidade apenas nos casos em que havia o supra-ST, o que aponta para o fato que o ECG tem forte poder de definir quem está e quem não está com a artéria fechada. Esses dois fatos nos levam à conclusão que não é apenas o ECG, mas também a clínica do paciente capaz de definir quem está ou não com a artéria fechada. Os critérios de supra-ST falham. Aqui uma revisão sistemática, né, esse artigo publicado em 2024, em uma meta-análise, mostrando a acurácia do ECG. Só que eles fizeram diferente, eles compararam o ECG com a angiografia, né, não foi diagnóstico enzimático nem Menon. De vários estudos, como eles compararam com angiografia, eles excluíram um bocado, só conseguiram pegar 3 estudos. Nesses 3 estudos, tinham mais de 20.000 pacientes. Né? E desses 20.000, a sensibilidade foi de 43% e a especificidade de 96%. E o que isso significa? Né? Que cada 100 pacientes infartados, né, 57 não vai ter supra no eletro. Né? É muita gente que a gente está perdendo, porque, infelizmente, não suprou o eletro. E se continuarmos atuando apenas nesse paradigma, né, com supra e sem supra, estamos deixando de diagnosticar mais da metade dos doentes infartados, com a artéria fechada. Aí vocês podem perguntar, e a troponina? A troponina não vai ajudar. Né? Se um paciente está num caso agudo, né, daqui que você tem a troponina, você já vai perder o porta-balão aí de 90 minutos para ter um resultado da troponina. E quando esse resultado chegar, né, a troponina vai estar normal ou discretamente aumentada, não vai te ajudar muito. Aqui um trabalho de Schmitz e colaboradores, né, mostrando a ausência de supra-ST em 29 dos pacientes com artéria fechada. Né? Aqui, 15% dos pacientes com artéria DA fechada não tinham supra no eletro. Esse aqui da CX, que foi maior quantidade, né, 50% dos pacientes com artéria CX fechada não tinha supra no eletro. E na CD, 23%, né, dos pacientes com artéria CD fechada não tinha supra do eletro. Uma subanálise do estudo Triton Team 38 observou que dos pacientes com infradesnível do ST, 26,2% tinham artéria fechada. Nesse estudo foram 1.198 pacientes, né, com síndrome coronariana aguda sem elevação do ST, e 314 pacientes, né, que correspondem a 26,2% do total, apresentaram a artéria cupada completamente ocluídas. Em uma análise pós-hoc do ensaio Paragon-B, né, 528, 27%, né, dos 1.957 pacientes diagnosticados com
síndrome coronariana aguda sem elevação do ST, apresentavam oclusão total do vaso culpado. Esses pacientes, né, vão apresentar maior área infartada e maior mortalidade em 6 meses, ajustada quanto ao risco. E por que a acurácia do supra-ST é questionável? Os critérios de infarto com supra, né, baseados em marcadores enzimáticos, né, troponina e CKMB. Estudos prévios limitados, né, por falta de evidência angiográfica de artéria fechada. A maioria dos estudos é baseada em diagnóstico enzimático. E conhecimento sobre sensibilidade e especificidade dos critérios de infarto com supra atuais é limitado. O paradoxo do sem falso negativo, né? Se um paciente tem uma artéria fechada, tem OCA, né, sem elevação do ST, não há IAM com supra. E, portanto, não tem teste falso negativo para IAM com supra. Aqui é a quarta manifestação, a quarta definição de infarto, né, a definição mais atual. Os critérios são nova elevação do segmento ST no ponto J, em 2 derivações contíguas, maior que 1 milímetro em qualquer derivação, com exceção de V2 e V3. E em V2 e V3, maior que 2 milímetros em homens, maior que 40 anos, maior ou igual, e maior ou igual a 2,5 milímetros em homens menores de 40 anos, e maior ou igual a 1,5 em mulheres independente da idade. Como vocês podem perceber, eles não avaliam o tamanho do complexo QRS. E a definição mais atual que a gente tem. Aqui a nova topografia de infarto, não sei se vocês conhecem, para mim é novidade também, proposta em 2006, né, baseada em ressonância magnética por Dr. Baez de Luna. Acho que tem um áudio aberto aí. Como vocês podem ver, né, D1, AVL e V2 é infarto de anterior média. Né? Muitas vezes o supra está em AVL e V2, né, e a pessoa não pensa que são artérias contíguas. E baseado em ressonância magnética, AVL e V2 são derivações contíguas. Né? V7 e V8 é infarto lateral, não dorsal, apesar de a posição dos eletrodos são colocados no dorso do paciente, mas é infarto lateral. E V5, V6 é infarto lateral, não lateral baixa, né, como chamam. Isso aí foi proposto em 2006, baseado em ressonância magnética, por Dr. Baez de Luna. Aí, como conclusão, né, o ECG, como é usado atualmente, né, parece ter uma acurácia limitada na avaliação se um paciente tem ou não uma artéria fechada, né, uma oclusão coronariana aguda. As amplitudes usadas no critério, né, eletrocardiográficos não levam em consideração as amplitudes do QRS para a contagem do supradesnível. E em torno de 26% dos pacientes com infradesnível, né, do ST possuem artéria fechada, oclusão coronariana aguda. Agora eu vou falar de alguns sinais de artéria fechada, né, que o elétron não está suprado, e vocês podem avaliar esses achados. Né? Um deles é onda T hiperaguda, né, que é uma onda ampla, de base larga e simétrica. Outro critério é o sinal de Winter, né, o padrão de Winter, né, publicado em 2008, né, que é um onda T, né, hiperaguda, de V1 a V6 com padrão ascendente. Aqui o exemplo aqui o padrão de Winter, né, uma onda T hiperaguda, né, de V1 a V6, né, com infradesnível. Isso aqui significa a oclusão da descendente anterior. Né, é um sinal de artéria fechada. Aqui também outro padrão de artéria fechada é um infra-ST de V1, V3. Você tem que fazer as derivações posteriores, né, no dorso do paciente, V7, V8, V9, e um supra maior que 0,5 milímetros, dá o diagnóstico de infarto lateral, né, não infarto dorsal, né, baseado em ressonância magnética, pelo artigo publicado por Dr. Baez de Luna. Aqui o infranível ST, a posição dos eletrodos, né, no V7, V8, V9, né, que é um infarto lateral, V7, V8, V9, no dorso do paciente. Apesar de ser no dorso, o infarto é lateral. Aqui o mito, né, que é o supra feliz, mas o paciente não.
né, Smith, né, o Stephen Smith, né, demonstrou que 50%, né, de oclusão coronariana da DA possui um supracôncavo, né? Esse supra feliz, né? Muita gente pode pensar que não é infarto, né? Um supra feliz é repolarização precoce, mas 50% nesse trabalho aqui de Smith, de 2006, mostra que a artéria DA está fechada. Outro padrão, né, o sinal de Aslanger, né? Vai depender do contexto clínico, né, que é um equivalente de oclusão coronariana da artéria CD. As características diagnósticas são um supradesnível de ST apenas em D3, apenas uma derivação, né, e um infradesnível de ST de V4 a V6. E o outro critério é um ponto J mais elevado em V1 do que em V2. Aqui o padrão de Aslanger, né, como vocês podem ver, supraisolado de D3, um ponto J maior em V1 do que em V2, e um infra de V4 a V6, um infra ST, V4, V5, V6. Aqui o sinal da bandeira, outro sinal, né, de artéria fechada, o sinal da bandeira da África do Sul, né, que é o que significa oclusão do primeiro diagonal, que é o supra de D1, AVL e V2, com alteração recíproca, né, uma imagem espelho em D2, D3 e AVF. Muitas vezes está o supra de D1, AVL, V2 e V3. E outras vezes, né, só o AVL e o V2 está suprado, e muita gente pode pensar que não são paredes contíguas, né, mas, por ressonância, AVL e V2 são paredes contíguas. Sinais que um paciente seja um falso negativo, como assim, né? Que tem a artéria fechada e o eletro normal, né? Que a gente pode mandar imediatamente para a hemodinâmica, né? Para fazer cateterismo imediato. O paciente apresenta dor e instabilidade hemodinâmica. Outro critério é a dor refratária, a nitrato. Só que temos que lembrar, né, que o refratário a nitrato não fazer morfina, né? Porque a morfina vai mascarar a dor, aí você vai perder parâmetro de refratariedade ao nitrato. Né? Muitas vezes a gente na telecardiologia, quando vem o paciente, já fez tudo, né? Faz dipirona, hidrocortisona, profenil, tramal, morfina. Outro critério é dor mais arritmias ventriculares malignas. E outro, dor mais insuficiência cardíaca aguda. Aí, tendo esses critérios, você pode mandar para CAT imediato sem ter supra no eletro. Agora eu vou descrever alguns casos interessantes aqui da telecardiologia, rapidamente, né? Homem de 69 anos com queixa de pirose e dor pontual em região lateral do externo, à esquerda, realizado ECG e após 30 minutos apresentou forte precordialgia, foi feito um novo ECG. Os antecedentes de hipertensão e diabetes, sinais vitais sem alterações. Vamos lá, o eletro. O eletro, né, vocês podem ver, tem uma onda T hiperaguda, né, de V2, V4, V2, V3, V4, V5, V6, né? E no segundo elétrico, quando teve uma dor mais forte, aumenta aqui a onda T, V2, V3, e a gente já pode perceber, né, um infra de D2 e AVF. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de transferir porque tem uma vaga. Aí mostra esse elétron, não tem supra no elétron. Né? Mas, felizmente, a gente conseguiu levar esse paciente e comprovou lá a artéria DA fechada. Aqui outro caso, um homem de 54 anos com piora da precordialgia a 1 hora e um antecedente de hipertensão e transplante renal há 7 anos. A gente vai ver o eletro, outro de onda T hiperaguda, né, uma onda ampla de base larga, mas aqui fica mais fácil. Vocês podem ver aqui o supra de V1 a V6, o supra, né, onda T hiperaguda V1, V2, V3 com discreto supra, né, de V4, V5, V6 e já com alteração recíproca, né, imagem espelho, D2, D3, AVF. Esse a gente conseguiu trazer e demonstrou lá a artéria DA fechada. Esse aqui foi mais fácil de a gente conseguir transferir. Mas às vezes a gente tem dificuldade, um tal supra clássico. Aqui outro exemplo, né? Esse não precisaria nem de eletro para mandar para CAT, mas no mundo real a gente precisa.
Homem de 50 anos, com dor torácica de forte intensidade, irradiando para dorso e membro superior esquerdo associado à sudorese iniciada há 2 horas. Aí vai, a gente pede o eletro. Às vezes a gente tem dificuldade, mas pelo quadro clínico já dava para mandar para cateterismo, mas a gente tinha dificuldade, só tem uma vaga e o eletro não está suprado. Né? Só tem um supra discreto aqui em D3, né? um infra de AVL, aí às vezes o eletro precisa fazer isso aqui, né? Suprar para conseguir aceitar. Às vezes já mudou o padrão, D2, D3 e AVF já está bem mais suprado e já está um infra de AVL maior. Como vocês podem perceber, a artéria CD fechada. Esse eu consegui a imagem. Aqui, outro caso, um caso aqui mais fácil, não tem a ver com sinal de oca, né? Mas eu lembro que mandaram essa... Eu não estava de plantão no horário, foi 5 da manhã, mandaram uma mensagem para mim, dizendo que não iam levar mais o paciente. Mas, felizmente, conseguiram levar, porque eu liguei para o colega, né? Apesar de ter mandado a mensagem, eu estava acordado, e mandei ele transferir, para não deixar para mais tarde. Masculino, 39 anos, sem comorbidades, com dor torácica intermitente, com piora 2 horas. Feito o eletro, aqui o primeiro eletro, suprado em região inferior, fácil. Né? Só que o paciente, né, melhorou a dor e o supra sumiu. Aí, recanalizou, né? Aí o colega mandou uma mensagem para mim, olha, não vai transferir mais não. Mandou 5 horas da manhã, só que aí liguei para ele imediato, olha, transfira. Eu ia assumir o plantão 7 horas da manhã e transfira. Quem vai garantir se recanalizou ou não é a hemodinâmica. O anjo da guarda do paciente estava de prontidão, né, que a gente conseguiu transferir. Opa. A gente conseguiu transferir, chegou na cirurgia, apresentou esse eletro sem dor. Né? O supra sumiu, o paciente sem dor, num domingo de manhã, mas a gente conseguiu levar para a hemodinâmica. E, para surpresa nossa, olha lá, CD fechada. Esse deu sorte. Né? 39 anos, com a CD fechada. Se tivesse esperado para um CAT programado, ia perder a artéria. Foi angioplastado e recuperou a CD. Aqui outro caso interessante, também não é sinal de oca, é uma isquemia circunferencial, né, um quadro agudo, né, um masculino de 59 anos com dor torácica e congestão pulmonar, evoluindo com insuficiência respiratória, sendo entubado em seguida, e antecedentes de hipertensão e diabetes. Aqui o eletro dele não está suprado, mas tem um supra de AVR, né, um supra de AVR, IV1 e um infradifuso. Aqui o restante do eletro, o B1 também suprado, né? E, teoricamente, às vezes a gente não consegue transferir esses pacientes com isquemia circunferencial, né? No caso agudo, né? Não os casos crônicos que vêm arrastados, que às vezes é isquemia por consumo, mas esse caso foi um caso agudo, né? Num paciente jovem, né? 59 anos, e a gente conseguiu mandar para a hemodinâmica, e a DA estava subocluída. O interessante, né, que nesse artigo aqui de 2019, né, os achados de isquemia circunferencial, né, são inconsistentes na literatura. Né? Ele mostra 10% de artéria fechada e nenhum tinha lesão de tronco e DA. E aqui a proposta do Dante, né, para a gente avaliar no paciente com dor torácica. Né? A gente vai buscar os sinais clínicos ou epidemiológicos de artéria fechada. Se não tiver, considerar outros diagnósticos, né? Embolia pulmonar, dissecção, né? Miocardite. Se tiver, ECG em 10 minutos. Suprado, cateterismo imediato. Se não tiver suprado, a gente procura aqueles critérios que eu já falei. Tem outros também. Né? Onda T hiperaguda, né? um supra sutil, né? O sinal de Winter, o padrão de Aslanger, né? Um infra de V1 a V4. Tivesse essa alteração, CAT de imediato. Se não tiver, a gente vai iniciar o tratamento antianginoso, fazer ECG seriático. Como vocês podem ver, o ECG muda, né, o padrão.
né? E mudando o padrão do ECG, já manda para cateterismo imediato. Né? Se não mudar, avaliar a dor torácica refratária, né? Lembrar de não fazer morfina, que morfina vai mascarar a dor, né? E se for refratária a nitrato, a gente é um critério para a gente mandar para cateterismo imediato. Né? Minha fonte foi aqui o Tratado de DCG, de José Nunes de Alencar. E lembrar, né, não descartar síndrome coronariana aguda, porque ECG e troponina são normais. Né? A gente tem que avaliar a clínica. A clínica do paciente é sugestiva, né? Vai atrás. Não desista, não. O paciente pode estar com a artéria fechada e você comendo bola. Obrigado. Muito bem, Gil. Parabéns pela apresentação. Um tema, como eu falei, bem intrigante. Eu acho que você podia descompatibilizar, descompartilhar a tela. Descompatibilizar. Aí fica melhor. Beleza? É que eu não estou vendo nada. Não? Deixa eu botar a câmera aqui. Não, agora eu estou vendo. Aqui desliga a câmera aqui. Ah, beleza. Agora estamos vendo você. É um tema muito interessante. Lógico que você mostrou aí a história do eletro e a clínica no infarto do miocárdio, né? Claro. Um dado interessante que o supra-DST, como você falou bem, ele tem uma especificidade muito alta, uma sensibilidade relativamente baixa. Logicamente que a gente vai perder muitos pacientes. Professor, quando a gente usa os critérios ali de OCA, né? Ver os critérios, a sensibilidade aumenta para 78%. 78%, sim, perfeito. Agora, um dado que é interessante, assim, o que eu queria falar com você é que todo esse raciocínio aí é visando um estudo hemodinâmico, né? Mas se a gente considerar, por exemplo, o país nosso, e mesmo aqui, você vê, nem todo mundo tem um acesso tão grande assim ao hemodinâmico. Alguns podem falar muito bem aí do Victim, que ele traçou essa via crucis aí. Logicamente, melhorando. Em função do Victim está melhorando, isso é um dado, eu acho pode que melhorar mais. Pode melhorar mais. E você vê a engrenagem às vezes emperra um pouquinho. A gente bota um pouquinho de óleo para agilizar. A minha pergunta é o seguinte: a trombólise sempre foi uma perspectiva muito boa e salvou muita gente. Qual era o receio de se fazer uma trombólise? Era exatamente de uma dor torácica precordial ou de um quadro clínico que, eventualmente, uma trombólise pudesse ser catastrófica, de dissecção de aórtica e uma série de outras coisas, pancreatite, etc., que tem um quadro clínico parecido com uma da síndrome isquêmica aguda. Nessas outras variantes aí de OCA, que você falou, seria possível fazer também trombolítico? Você viu alguma coisa sobre isso? Não. Essas variantes, porque isso é novidade, né? Aí eu acho que não tem estudo, por exemplo, o padrão de Winter, né? Que é DA fechada. Isso. Eu não vi nada fazendo trombolítico com esse padrão de Winter, mas a gente sabe que a artéria está fechada. Porque hoje eu estava tendo uma discussão do estudo. O pessoal tem medo, não está suprado. Não, é bem interessante. Eu acho que isso é evolução. Mas Augusto, quando estava nos Estados Unidos, ainda foi fazer um screening e o pessoal usava infarto o quê? Infarto não quê, né, Zé Augusto? Quer dizer, ele já estava no supra e não supra. Isso eu não peguei, não. Isso aí foi antes do 2000. Eu me formei em 2004. Hoje eu só uma observação. Não peguei isso, não. Que eu faria, você falou muito em liberação enzimática, que hoje parece que a tendência é para chamar marcador de necrose, né? Necrose miocárdica e não necessariamente enzima. Bem, está aberto aí para discussão. E aí, Zé Augusto, o que você achou aí dessa nova taxonomia aí? Não, acho fantástico. Eu acho que já tenho conversado um pouco com o Gildo, eu acho que ele está explorando uma via extremamente importante, né, de um novo olhar sobre o diagnóstico da síndrome aguda e, sobretudo, na busca ativa do paciente que deve ser estudado precocemente, e a gente tem que pensar que o que a gente quer é descobrir quem tem artéria aberta, né? Essa história começou quando eles viram que o paciente sem supra muitas vezes eles tinham artéria aberta e tinha artéria fechada, e esse subgrupo morria mais do que o outro grupo que tinha artéria aberta. Então, isso já começou a levantar a lebre de que o problema não é supra ou não supra, o problema é a artéria fechada. Aí tem todo o racional, né? Isso é muito lógico, né? E às vezes então, não faz o cateterismo. É o ponto.
às vezes não faz o cateterismo, não, foi infarto sem supra, né? E a pessoa morre, não, foi sem supra, não vai saber. E por estudos, foi infarto sem supra, não estava a artéria fechada. É ruim até para fazer estudo, para você muito da comparar a mortalidade artéria desses fechada. infartos sem supra é porque ela está fechada, né? Isso. É que às vezes o paciente não tem a sorte de suprar o eletro, a gente tem que torcer o eletro suprar. Como vocês viram ali, o eletro muda, né? O padrão, e às vezes não. Eu já tive esse dissabor, me lembro que eu era residente ou assistente lá no pronto-socorro do INCO e passei a noite toda tranquilo, porque o doente chegou sem supra e ele ficou assintomático, bem medicado, ele ficou bem. Sem Quando dor. chegou no outro dia que ele foi para o CAT, a DA estava... E ele tinha... Eu fui dormir, ele tinha comido a parede anterior, infelizmente. E ele não apresentou nem clínica, nem eletro na hora que a gente avaliou de supra. Semelhante Então, o quadro ali que eu apresentei. O paciente isso. fez um supra, melhorou a dor, né? Não lembro, porque muitas vezes a gente pega, o paciente faz morfina, hidrocortisona, dipirona, profenide, né? E mascara a dor, né? Aí você não sabe se o paciente realmente está com dor ou não. E o eletro dele estava suprado e depois, olha, está sem dor e normalizou, né? Aí recanalizou. O paciente, 39 anos, né? Isso numa madrugada de sábado. Né? O colega mandou mensagem para mim 5 horas da manhã, eu estava acordado, estava de plantão, ia assumir a telecardiologia, não, transfira o paciente, quem vai definir se está fechado ou não é a hemodinâmica. Infelizmente o paciente foi transferido, chegou lá sem dor e a gente conseguiu mandar para cateterismo e a artéria estava fechada. Se fosse programado para segunda-feira, um dia útil, ia perder a CD. Assim, eu acho que esse é um ponto, né, que eu acho que o Gildo está trazendo, ele está trazendo não só a teoria, mas ele está tendo essa experiência prática, vendo, né, e sempre pensar que a teoria e as classificações são sempre abstrações mentais de uma prática que é muito mais complexa do que a teoria. Não é a teoria que é complexa, porque a teoria é uma síntese de tudo que acontece no mundo real, que é muito mais complexo do que a teoria. Então, isso é bom colocar. Então, só para dar um exemplo, e para os mais jovens, né, sempre existe possibilidade de a gente desenvolver classificações mais eficientes de chegar a um outcome melhor. Então, eu acho que esse é um exemplo prático que vocês estão vivendo. A gente viveu a época do sem supra e com supra. Eu acho que eu pensei que eu ia morrer sem nem questionar essa classificação e agora chega um indivíduo que observa algumas aberrações na classificação. Opa, aqui não tem supra, mas a artéria está fechada. E começa a chamar atenção e vai mudando o paradigma. Isso é mudança de paradigma. E realmente muda o olhar completamente. E demora para mudar. Mas já chegou, né? Agora vamos ver como é que vai viabilizar isso. Porque mudar também, você tem que reformatar o seu computador não é fácil, né? Entenda que tá são gerações. A geração mais nova já está falando em ASM, já está falando em OCA, já está falando em OMI, né? A gente já vê isso com mais frequência. Mas é claro que para mudar em conjunto, só talvez uma geração, não sei. Tem gente que ainda chamava QI, não QI, isso eu vi em prontuário adjudicando, né? E lembrando, assim, é uma coisa que eu não sabia que taxonomia era um campo da pesquisa científica, né? Quando eu fui para fora, o professor estava curioso que achava a taxonomia da classificação universal complicada, e é. Como é que a gente bota uma dissecção espontânea de coronária como tipo 2 e bota desbalanço oferta e consumo como tipo 2 também? Como é que a gente tem aquele cara que você tem uma placa, mas você não vê um sinal de erosão e você diz que tipo 1 tem que ter uma aterotrombose? Então, só uma colega que estava lá, uma residente, eu fui com o autor, ela desenvolveu um sistema de fazer uma classificação que avaliou que no critério atual universal, de cada 8 pacientes, um estava classificado errado, era inclassificado pela universal, não dava para você saber se era tipo 1, tipo 2, etc. E aí foi proposta uma nova classificação, não vingou muito, mas foi colocado. E outro aspecto que a gente está vendo recentemente, essa classificação da cardiorrenal, né? Eu me lembro que eu conversei com o Juliane Seabra um tempo desse, que eu disse, poxa, essa classificação tem tudo a ver com cardio-oncologia, porque cardio-oncologia é o coração levando a câncer, o câncer levando a cardiopatia, é a mesma coisa, o rim levando a cardiopatia levando a doença renal. E recentemente a gente teve uma apresentação de Ju, né, Souza, que ela apresentou muito bem uma classificação que eles estão
bolando para isso. Então, é importante que a gente se atenha não só a esse ensinamento que Geudo traz para a gente, mas de estar aberto, né, para saber que classificações elas estão aí para facilitar a vida, mas se a gente observar que ela não é o modelo mental mais eficiente para melhorar o outcome do doente, a gente tem que questionar e propor e mudar e discutir. Quem gosta de ciência ir atrás e rever a classificação e quem sabe propor uma nova, porque é assim que as coisas avançam. Então, parabéns, Geudo, eu acho que não só pela aula, mas muito mais pelo trabalho que você está fazendo aí no SAMU e trazendo esse conhecimento. A minha pergunta que eu faria para você é o seguinte: na telecardiologia você já conseguiu, porque já é um primeiro passo, você já conseguiu trazer esse olhar, esse padrão do OCA, a maioria do pessoal foi treinado, você já tem um folder que dissemine para todo mundo, que eu acho que isso é importante. Pelo menos o grupo da telecardiologia está ciente, né, desses padrões, a gente vai atrás, a gente discute, já vem discutindo essas novidades, a gente vem discutindo. A gente e já estão isso, usando né? isso na prática para transferir o doente. A gente tenta, né? O problema é que às vezes emperra, porque não está aquele supraclássico, a gente não é dono da vaga lá no cirurgia, às vezes só tem uma vaga. Mas eu acho que tem que ter um pacto, talvez, Gildo. Eu acho que vocês poderiam fazer... Então, a gente está conseguindo trazer, eu estou mostrando os casos, mas a gente tem dificuldade, mas consegue trazer os pacientes. Né? A gente discute, mas às vezes quebra a cabeça. Mas está melhorando, já foi pior. Uma coisa que eu acho que era fácil, talvez, era fazer até um ensaio clínico rápido, pragmático, entre transferir o OCA, não transferir e seguir a mortalidade desses doentes. Transferir, metade dos pacientes são transferidos, tendo OCA, e metade não são transferidos, e eventualmente observar isso. Porque é uma maneira de você provar que, olha, a estratégia tem que ser mudada. Isso. Beleza. Ô Zé Augusto, você sabe que bloqueio de ramo esquerdo já era um insight já do passado que nem toda oclusão de artéria era por supra desse esse não vingou, né, Gildo? Eu acho que não, né, Souza? Então, tem aqueles critérios, né, de esgarbosa, esgarbosa. Não, aí sim. Porque aí tem que ver os critérios de esgarbosa modificado por Smith, né, e sim. tem outro que agora me esqueci, tem outro critério também. Mas agora, Zé Augusto, quando você fala o estudo randomizado, é usando esses critérios de OCA que não supra, né? Isso, eu acho que assim... porque você transferiu de supra, ia ter que transferir. Eu faria só OCA, olha, aqui pegou uma junta de 3 de vocês, isso é OCA sem supra, mas é um OCA, vamos transferir. Isso, sem supra, sim. Pegar o sem supra... Vai ser tratado como a gente trata, sem supra. Você não está fazendo nada... Não é nada antiético, porque vocês estão tendo dificuldade, mas é para provar. Se vocês provarem, vocês aí, olha, matam com... Eu acho que é um trabalho que... Às vezes, o problema é a clínica, né? A clínica ajuda muito. Né? Às vezes a gente vê a clínica do paciente e o eletro está normal. Né? Aquele que eu mostrei, então, né? Mas, o eletro não estava soprado. Mas pense em convencer ele modificou. o mundo... Diga. Travou aqui. É que tem gente aí com a mão falar em... Luiz Flávio quer falar. Pode falar. É porque eu não tenho acesso a todo mundo aqui, agora que estou vendo. Luiz. Tem os dois Luiz Flávio. Boa noite. Pode falar, você que é mais especialista. Ô, Gildo, parabéns pela, né, como o Zé Augusto falou, mais, não só pela aula, mas pelo seu engajamento aí na Telecard. A Telecard mudou realmente esse panorama, né, do atendimento ao infarto, principalmente por esse critério da busca ativa, e não só do supra, né? Mas, assim, a minha participação aqui é só para dizer para vocês que a gente, de dentro da osteocirurgia, já vem acompanhando aqui essa discussão que acontece aqui no grupo do São Lucas, no grupo da sociedade, quase sempre encabeçadas por Gildo aí, e a gente já tem evoluído uma discussão junto à secretaria para mudar o perfil da uva, tá? Não só porque lá quando eu fiz a minha casuística do mestrado, eu selecionei só os pacientes com supra. Foram 150 pacientes mais ou menos, mas mais de 400 pacientes eram infartos sem supra.
Isso foi uma crítica na seleção, que o Luiz Correia falou para mim que eu perdi uma população muito grande de pacientes muito graves também. Mas é que na época eu tinha muita dificuldade de fechar esse diagnóstico, não tinha troponina nem nada. Assim, o tempo vai passando, né? Isso foi em 2003, 2004. O tempo vai passando e a gente vai vendo que melhora do acesso ao diagnóstico, né? Do acesso à troponina, a eletro. Né? Não tinha eletro nas ambulâncias, não tinha eletro nas UPAs. Então, a gente tem entendido, porque esse contrato com a UVA é um contrato com bastante sentido. Da criação desse serviço pelo Ministério da Saúde, que eu acredito que foi em 2008, 2009. E a prioridade era fazer trombólise, inclusive. Era trombólise de AVC e trombólise de infarto agudo do miocárdio ou tratamento intervencionista. Então, lá naquela época, ficou condicionada a essa questão do infarto, a exclusividade do tratamento com infarto com supra, né? Mas a gente tem visto que, assim, agora, nesse exato momento, eu tenho uma fila de 20 pacientes com infarto sem supra, esperando uma vaga na cirurgia. Eles estão por aí, no USE, nas UPAs, em outros hospitais, certo? A gente tem realizado mutirões aos finais de semana para trazer 10 pacientes para fazer cateterismo, fazer angioplastia, fazer intervenção. Então, a gente está trabalhando junto à Secretaria de Saúde para mudar esse protocolo, porque o protocolo diz assim, ó, se tem supra, é a central de regulação de urgência, né? Telecardio, SAMU, e o paciente vai para a UVA. Se não tem supra, o paciente tem que ficar onde ele estiver por 36, 48 ou 72 horas, a depender do protocolo. Só depois que ele estiver sem dor, ele muda de classificação, vai para a central de regulação de leitos, que é para pacientes menos graves, né? E aí ele vai tentar o acesso à cirurgia. Ou seja, se ele tiver uma OPA, ele já vai perder todo o tratamento. Então, a nossa gestão aí junto à secretaria é para que a gente coloque justamente tudo em infarto, não importa se é com supra ou se é sem supra, isso deveria ser regulado por uma central de urgência e esses pacientes terem acesso à UVA do mesmo jeito que o infarto com supra, tá? A gente está... Essa vai ser a nossa proposta, eu espero que a secretaria aceite, porque é um problema grande para a secretaria, né? Esses pacientes, por obrigação do protocolo, eles já têm que ficar 3 dias esperando em algum hospital. Então, Flávio, trazendo esses pacientes, né, para o cirurgião, ficam mais perto, né? Se tiver alguma mudança, né, tá com um especialista próximo, se tiver alguma mudança, já manda para a CAT. E às vezes acontece isso, o paciente está distante e perde esse tempo. Sim, claro. Então, assim, eu só queria dar esse spoiler aqui também para vocês, que beleza. Nosso trabalho vai ser nesse sentido, de melhorar esse acesso. Excelente, Luiz. Beleza. Valeu. Outro Luiz. Opa, parabéns, Gildo, pela aula. Obrigado. Veja, eu tenho uma dúvida. Você mostrou o protocolo no final aí, né? No programa aí. Esse fluxograma você falou que é instituído no Dante. Isso. É isso? Mas, assim, em termos de guideline, tem alguma coisa relacionada a guideline já? Ainda não. Publicada não, né? Está se discutindo, né? Espero que mude logo. Então. É algo novo, né? Foi publicado agora, em 2024, esse protocolo do Dante. Né? É porque... Assim, o original, né, dessa mudança o Stephen Smith, né, 2018 e até agora não mudou. Então leva tempo para a gente mudar esses paradigmas, né? Porque você pode até instituir protocolo institucional, como vocês estão fazendo no cirurgia. Mas eu acho que para você aplicar isso, principalmente no SUS, eu acho que é complicado se você não tiver um embasamento forte. Porque você, atendendo... O que você colocou, que se ele tivesse na gioca, mesmo sem supra, né, se tiver aqueles sinais que você mostrou, já deveria ir direto para a hemodinâmica, né? Isso. Exato. Então, eu acho assim... Tem que pensar a artéria fechada, né? Tem que pensar isso. A artéria está fechada ou não? Mas, assim, você está no centro, no hospital privado, São Lucas, Primavera, eu acho até mais simples você trazer a hemodinâmica de casa para ele, né, para ele entrar na sala. Mas, somente hospitais com mais difícil acesso, no SUS, por exemplo, é muito difícil. Eu trabalhei muito tempo em SUS, tudo. E para você convencer que o Supra, às vezes, o cara não quer vir porque o Supra já tem quê? Já tem um quê aí, então já não tem viabilidade, né? Isso até e melhorador, tem um exatamente. Melhorador recanalizou domingo de manhã. Então eu acho que assim, a princípio, como você tem
tem evidência, né? Tem evidência de casos e tem evidência em revisão de literatura. Isso pode servir como um protocolo institucional local, mas para você abranger isso para o SUS, eu acho que realmente só quando... Não, eu acho, Luiz, eu também acompanho isso há um tempo, acho que a gente terminou se batendo, Geudo apresentando, e a gente conversou, eu conhecia como homem, depois eu nem sabia que tinha sigla em inglês, em português, e foi Geudo que apresentou, e ele está com isso bem aprofundado, mas eu acho que uma análise a gente tem que fazer. Os americanos até hoje quase não cogitam isso nas diretrizes. Me corrija, Geudo, se eu estiver errado, mas eles nem cogitam. Smith, né, desde 2018, ele propôs então, isso dá como uma reforma protestante, mas eu acho que se a gente for cauteloso, precisa validar a estratégia com estudos de outcome, senão não dá. Não é só ver a artéria, porque se lembra que trombólise em angina instável, Souza viveu bem essa época, trombólise e infarto sem supra, viveu bem essa época, não resultou em melhor outcome. Eu acho que o início vai ter que ser o seguinte, essa nova taxonomia, ela é efetiva, ela é eficiente, ela muda a história natural, sim ou não? Eu acredito que sim, mas precisa provar. Não é só mostrar que a artéria está ocluída, é mostrar que aquela artéria ocluída, porque a ideia que a gente tinha era que quando a artéria estava ocluída e não aparecia no eletro, era uma isquemia menor, ficava mascarada, e que talvez não fizesse causasse tanto impacto abrir. Hoje eu acho que a evidência é contrária a isso, mas vai ter que ter o trabalho sim para validar. Porque imagine, é como se eu tivesse assim, a religião católica, essa é a Bíblia, a gente aprendeu quantas diretrizes com supra e sem supra, Souza mesmo já participou, tanto brasileira, diretriz americana, diretriz europeia, se divide uma diretriz com supra, outra diretriz sem supra. Agora é uma outra mudança, e para arrumar a casa precisa validar isso aí. Mas eu acho que a ciência vai fazer isso. Eu só estou sugerindo que vocês podem fazer isso de uma maneira bem rápida e simples. Vocês quantos ocas, eletro de oca vocês têm por mês? Só para ter uma ideia. Eu não tenho ideia, eu tenho que acompanhar todos os elétrons. Não, mas eu acho que isso o primeiro residente pode fazer. Quantos elétrons compatíveis com oca você tem? Não é supraclássico, é um padrão que parece oca. Pronto, está aqui. Todo mundo concorda, todo mundo. Randomiza metade para ir para cirurgia logo, metade vai fazer o protocolo que a secretaria está exigindo. E pronto, e vê o outcome. Isso vocês... mas às vezes a gente consegue trazer com sinal de oca, a gente briga e consegue trazer também. Sei, mas você pode trazer isso no ensaio clínico, Geuda. E ainda ver a subanálise dos que não tem supra. O Dante está fazendo, o Dante propôs. O Dante propôs, mas eu não acho que ele validou. Eu acho que o Dante propôs, botou o Smith lá como autor, mas eu não sei se os Estados Unidos está validando isso nos hospitais americanos. Eu não vejo isso. O Dante não tá fazendo, ou tá? Eu não sei, eu não tenho acompanhado isso. Também não... Veja, não tem dúvida que formalmente vai ter que validar pode começar. isso. Ô, Guto, pode começar pelo caminho inverso, né? Antes de saber da aula do Gildo, eu já tinha... Antes de saber da aula do Gildo, eu já tinha convidado ele para justamente falar sobre isso, o Zé de Alencar. Então, ele talvez deva discutir um pouco a respeito. Eu não sei se deixou certo, mas talvez ia ser no fim do mês. Antes de nem saber que Gildo ia falar disso, a gente já tinha, curiosamente, essa nomenclatura, né, causado essa curiosidade, que ia chamar o Zé de Alencar para ver se foi falado para a gente. E eu peguei uns slides dele. Oh. O livro dele também. Ainda está em tempo, Roberto. Chamar. Eu já chamei, dia 19 de setembro. É? Ótimo. É bom para discutir. Quanto mais discussão, melhor. Principalmente ele, né? Que para falar sobre isso, levantou a bandeira lá no. Isso, justamente é isso. Ele levantou a bandeira, é o que Guto falou, né? Mas eu tô levantando a bandeira comunidade aqui, parece que não vem aceitando, né? Tô levantando a bandeira aqui em Sergipe. Ainda na diretriz, não. A última vez que eu chequei isso, não tem nada muito específico. O padrão de Winter já se fala, no Guidelines Europeu fala e tudo, mas não como OCA, OMI, não falam. Isso eu não vi. Falar nisso, pare bem, tem uma diretriz de doença coronária que eu estou participando. Tem mais de síndrome aguda. Tem alguma rodando ou não? Esperando? Alguém está participando? Não vi. Antigamente tinha um termo que ele usava STEM-like, né? Eu acho que Souza lembra disso. STEM-like
o BRE, o Deu Intex, naquela época, é como se fosse como se comportar como um STEM, como ST, elevação do ST. Mas esse padrão OMNI e OCA, realmente eu não vi. Mas vai chegar, isso não tem dúvida que vai chegar. Acho que está muito claro que faz sentido. Quanto mais gente discutindo, né, vai mudando, né? Tema extremamente importante, Gildo, valeu a pena. Mas eu acho que, quer dizer, então tá certo já o Alencar já para 19, né? 19 de setembro. Ótimo. Então, Gildo, aí você já vai... Gildo, já faça esse levantamento aí, viu, Gildo? Dá para fazer, né, Zé Augusto? Essa coisa que Guto falou aí é interessantíssimo, hein? Dá para fazer rápido, não é uma coisa... 27 cabeças. Faz um comitezinho para adjudicar assim, uns três pessoas de elétron. Olha, só um detalhe interessante: os que vocês supõem que é OCA, realmente quantos foram confirmados, entendeu? Todos esses dados aí, que eu acho que isso aí já. A prevalência de um eletro suspeito de OCA, você pode fazer, né, Gildo? Fazer, tranquilo. Bota os residentes para dar o laudo, você dá o cartilha e eles já fazem a triagem, mas acho que vale a pena. Tranquilo. Isso aí já dá um estudo. Também precisa ter acesso às imagens, né, da hemodinâmica, às vezes de ficar mendigando aí pro... Não, mas isso é tranquilo, Gildo. A gente faz uma parceria junto com o pai da residência, não tem estresse, não. Isso consegue. Aproveitar que Eduardo acabou o doutorado, ele vai ter que dar... Agora ele já pode orientar, né, Zé Augusto? Acho que o Luiz queria falar alguma coisa, Luiz Flávio Prado. Isso. Então, eu acho que já dá para começar fazendo um registro. Veja, esses pacientes, a gente está fazendo, inclusive, esses mutirões aí, a cada sábado, 10 pacientes, são todos em face supra. Você pode pegar todos esses cateterismos e cruzar com o eletro que você já tem da telecardio, entendeu? Uhum. Muito bem. Esse eletro da telecardio, ele fica documentado? Ele fica escaneado em algum lugar? Ou como é que funciona? Só para entender. Não, a gente recebe por WhatsApp, né? Entendi. Recebe no nosso WhatsApp, né? Cada um recebe, a gente discute, às vezes passa os casos e passa os eletros e discute. Então é mais fácil ainda, né? Porque está entre vocês o eletro, né? Isso. A gente recebe da rede, né? Alguns eletros já vêm laudados, mas eles mandam o eletro e a gente discute. Às vezes discute, às vezes já orienta. Eu que sou penteiro, fico olhando os eletros e fico discutindo, pedindo para repetir, para trazer logo. Maravilha. Fico também enchendo o saco do pessoal da hemodinâmica na hora que eu vejo. Já discuto direto com eles para fazer o cateterismo. Muito bom. Algum comentário mais? Viu, Luiz Flávio? Você está convidado a fazer alguma apresentação na nossa reunião, viu? Já estamos com saudade disso aí. Eu não vi. Eu? Sim, você. Não, você. Galvão vem toda hora. Galvão toda hora. Você. Galvão. Já estão. Ninguém aguenta mais ele não, rapaz. É você mesmo. Estou à disposição, viu? Tá bom, então seja bem-vindo. Bem, pessoal, então acho que foi, parabenizar Gildo, tema excelente, Gildo. Acho que cumpre o objetivo da nossa reunião, né, Zé Augusto? Que é temas interessantes. Você vê dar uma discussão de altíssimo nível, acho que todo mundo lucrou, entendeu? Com isso aqui, com essa lebre aí que você levantou. Então, parabéns. Queria agradecer também a presença de todos aí na nossa reunião e dizer que na próxima semana, com fé em Deus, estaremos mais uma vez dando continuidade às nossas reuniões magnas. Então, um abraço a todos aí, bom resto de semana. Obrigado.